Palavra de hoje: acrescente o Senhor à sua casa. Há um tempo atrás, alguém me mandou um vídeo de um coach dando uma palestra. Evangélico, creio que é uma pessoa de boa intenção, de bom coração. Mas ele falou algo, porque ele é coach, afinal de contas. Ele disse: olha, faça o que você pode fazer. Deixa para Deus só os milagres, aquilo que te é impossível. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando, parece sensato. Deus não vai no banheiro realmente me limpar? Deus não vai lá no chuveiro passar sabão em mim? Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Apesar de parecer que a intenção dele é que as pessoas não sejam passivas, sejam mais proativas e não fiquem paradas esperando que do céu aconteça alguma coisa. Então ele diz: você pode fazer, faz. Você não pode, o milagre, deixa para Deus. Qual que é o problema desse raciocínio? Quantas coisas impossíveis você tem que fazer por dia na sua casa? Seja honesto. Um arroz soltinho? Quase impossível. Um feijão que cozinha e tem caldo grosso? O que é impossível na sua casa? Agradar seu marido? Agradar sua esposa? O que é impossível? No dia a dia você não tem muitas coisas impossíveis. Raramente você encontra coisas impossíveis diante de você. Aí, raciocina comigo. Eu não prego só, eu te levo a pensar. Se eu for orar só pelas coisas impossíveis, eu vou orar muito pouco, muito de vez em quando. A oração não vai fazer parte da minha vida. Então, um ensino que te leva a orar menos não pode ser de Deus. Não pode ser de um ministério do Novo Testamento. O ministério do Novo Testamento é que depois que você ouve, você fala: eu preciso ir embora para casa, que eu preciso de orar. Quantas vezes você saiu aqui do culto, foi embora para sua casa e falou: eu preciso de orar. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho te leva a colocar o Senhor na cena e não tirá-lo. Deus quer ajudar você. Lá em João, capítulo 15, verso 5, Jesus disse: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito. Por quê? Sem mim nada podeis fazer. Essa é uma afirmação extravagante, extrema, radical do evangelho. Ele está dizendo: sem mim nada podeis fazer. Quantos creem na palavra de Deus? Eu creio no que está escrito. Se Jesus disse que nós não podemos nada sem ele, então nós não podemos mesmo. Então é preciso buscá-lo, envolvê-lo, porque ele quer te ajudar em tudo. Quer te ajudar a cozinhar, quer te ajudar a fazer compra, supermercado, quer te ajudar a criar seus filhos, quer te ajudar a ter intimidade com seu cônjuge. Olha, aleluia. Sem mim nada podeis fazer. Senhor, envolve o Senhor na sua vida cotidiana. Está me ouvindo? Muitas pessoas me perguntam: pastor, eu percebo que o Senhor tem uma sabedoria, falando de mim, me chamando de Senhor. O Senhor tem uma sabedoria especial. Me fala, o que é? Qual o segredo? E de tanto ouvir essa pergunta, eu desenvolvi uma resposta. Porque eu não sei mesmo. Eu fiquei em casa pensando: o que eu posso falar para esses irmãos? E o Espírito Santo falou no meu coração. Muito simples: acrescente o Senhor Jesus em tudo. Não importa o que você está fazendo, acrescente o Senhor Jesus. Vou brigar com a minha mulher agora. Senhor Jesus, na tua presença, eu vou falar agora. A sabedoria vem. Está entendendo? Eu tenho que fazer uma prova. Senhor, me ajuda a fazer a prova. A sabedoria vem. Senhor, eu estou nesse emprego. Como é que eu faço essa função nova? A sabedoria do Senhor vem quando você coloca Cristo. Porque a sabedoria não é uma questão do que você pensa ou entende, mas é uma questão do que você sabe no coração. Lá em Eclesiastes 8, verso 5. Quem guarda um mandamento não experimenta nenhum mal. Quantos creem nessa verdade? Mas o que eu quero falar é a segunda parte. O coração do sábio conhece o tempo e o modo de cada coisa. Aqui não está dizendo, leia o que está escrito. Aqui não está dizendo, a mente do sábio, o intelecto do sábio,
Está dizendo o coração. O coração é diferente da mente. Coração é intuitivo. Não estou sugerindo que você viva de emoções da alma. Não. Mas de percepções do coração. Não estou sentindo no coração isso. Tem algo errado nessa circunstância. Meu coração não está alinhado com isso. Essa é a sabedoria. Porque o sábio sabe as coisas aonde? No coração. E ele sabe o quê? O tempo e o... Por isso que não adianta eu vir aqui te dar fórmulas. Não adianta te dar fórmulas. Eu procuro ser um marido afetuoso com a minha esposa. Um dia, não sei o que a gente estava conversando com alguém, e alguém falou de mulher ganhar flores, e ela disse, o Luísio nunca me dá flores. Eu falei, puxa vida. Ela disse que eu não dou flor para ela. E é verdade. Eu lembro de muita coisa na vida, mas as flores para mim, eu não percebo. O que eu fiz? Peguei meu celular, coloquei um alarme para me lembrar todo sábado de manhã, porque eu gosto de ir na feira, passar na floricultura e comprar uma flor para ela. Fiz isso semanas e semanas. Até que um dia, cheguei em casa no domingo, depois do culto, eu vi as minhas flores estavam embrulhadas ainda, ninguém nem tinha aberto. Eu falei, Você sabe, a gente sempre está pensando que é questão de método. Então não te dou flor, não, vou te entupir agora de flor. Isso aí é a mente do tolo. Vou colocar no despertador do celular aqui, porque eu quero ver essa mulher falar mais uma vez. Esse é o tolo. Coração do sábio sabe o tempo e o modo. Porque hoje ela quer flor, mas semana que vem talvez ela não queira. Ela só queira um abraço. E na outra semana pode ser que ela só queira conversar e você ouvi-la. E pode ser que na outra ela volta a querer flor. Aí você fala, pastor, como é possível estar casado? Como diz o coach, nas coisas impossíveis dependa do Senhor. Coração do sábio sabe o tempo e o modo. O tempo de dar flor para minha esposa não é toda hora, como eu estava pensando. Mas o Senhor me deu um coração sábio. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Estou dando só um exemplo corriqueiro, trivial. Precisamos de colocar o Senhor justamente nessas coisas triviais. Provérbios 3, verso 6 diz, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Diga, se eu reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos, diga, ele vai endireitar as minhas veredas. Às vezes suas veredas estão tortas, mas ele vai endireitar, né? Ele vai corrigir. Mas o que significa reconhecer o Senhor? Significa colocar o Senhor. Entende? Coloca o Senhor. Não apenas em alguns dos seus caminhos. Não, em todos os seus caminhos. Não apenas naqueles caminhos que você acha que é impossível. Não, em todos os caminhos. E uma maneira de você reconhecer o Senhor é pedindo ajuda. Quando você pede ajuda, você está reconhecendo. Pastor, como é que é isso? Nas coisas simples da vida. Você está indo ao supermercado, ora ao Senhor. Pai, me ajuda a fazer compra hoje. Eu preciso de tempo e preciso de economia. Será que Deus ouve uma oração assim? Ele abre os seus olhos, você vê o detergente na promoção. Ninguém viu, só você. Você está indo para a escola, você é estudante. Deus me ajuda a aprender. Aquelas equações do 2º grau, meu Deus, aquilo é uma coisa... É um mistério, mas Deus é o Deus que revela mistérios. Você está indo trabalhar, Deus me ajuda a ser produtivo, atingir a meta. Me dá favor nos olhos do meu chefe, do meu patrão. Me ajuda, Senhor. Veja, não é difícil, mas isso tem que se tornar automático, assim você faz automaticamente. A minha esposa já acostumou comigo, mas quem não é acostumado e vive comigo, pensa que eu sou meio doido. Por quê? Porque toda hora eu invoco o Senhor. Toda hora. Eu entro no carro, ó Senhor Jesus, aleluia. Senhor, me livra do motorista de Goiás. Motorista de Goiás é aquele cidadão que se você buzinar, ele te dá um tiro. Eu morro de medo de ganhar tiro na rua. Por isso, esses dias, já tem algum tempo, foi na conferência. Tinha um irmão
de outro país falou para mim: mas sua cidade é educada, hein? Falei: muitíssimo. Ele falou: porque eu estou aqui nessa avenida movimentada e não ouvi nenhuma buzina até agora. Falei: não vai. Se você ouvir um tiro, vem junto logo em seguida. Aqui é o seguinte: ou você é educado porque é educado, ou é educado porque tem medo. Eu tô do segundo grupo. Mas eu oro: Deus me livre do homem violento. Tem homem que é violento, perverso. Eu oro. Aí de repente estou conversando do nada. Aleluia, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. O Senhor é bom. O tempo inteiro eu estou exercitando o meu espírito, porque é do coração do sábio que vem o entendimento, não é da cabeça. E quando eu oro, eu exercito o coração. Você, irmã, você entende melhor o que eu estou dizendo. Porque você, Deus já te criou para atuar com o coração. Olha aí, meio caminho andado. Mas Deus nos criou homens para usar só a lógica intelectual, que é boa, mas não dá sabedoria. Dá inteligência, dá conhecimento, mas não dá sabedoria. A sabedoria vem do coração, porque é onde o Espírito de Deus habita. É onde Cristo fala com você. É no seu coração. Aleluia. Pastor, mas... aí vem a pergunta, né? Eu tenho que orar então por coisas triviais? Tenho que orar por coisas triviais? Sim. Por quê? Porque eu fiz uma pergunta no começo da ministração: o que tem de impossível no seu casamento? Mas vamos ser honestos, o casamento é impossível por si só. Casamento é uma impossibilidade. É um empreendimento que tem tudo para dar errado. Tudo. Eu sou de Goiânia, ela é de Cumari. Fui criado na família católica, ela é filha de pastores. Eu sou tímido, ela é alegre. Eu sou feia, ela é bonita. Eu gosto de Caldas Novas, ela gosta de praia com areia e sol. Você vê, como é que dá certo um negócio desse? Mas aquilo que você não pode fazer, Deus faz na sua vida. Fez na minha vida e dela. Você não sabe como responder para sua esposa. Tem hora que ela tá nervosa, você fala: o que eu faço agora? Meu Deus, você tem que orar, porque você não sabe. Ela tá nervosa. Não adianta você ficar dizendo: para de ficar nervosa, porque mulher de Deus não fica nervosa. Não, isso é coisa de tolo. O homem sábio, o que ele faz? Ele ora: Deus, se eu der um abraço nela, eu acho que ela vai me dar um coice. Se eu falar para ela que eu a amo agora, ela não vai acreditar. Se eu ficar calada, ela vai dizer que eu não me importo. Espírito, me ajuda aqui agora. Quantos creem que o Espírito vai ajudar? Ele tem me ajudado. E aí, surpreendentemente, você é inspirado naquela hora a fazer outra coisa. E quando você faz, ela de repente desperta. E o ambiente se acalma. E as coisas mudam. Coisas triviais. Coloque o Senhor nessas coisas, em nome de Jesus. Ele vai te ensinar a lidar com aquelas circunstâncias do matrimônio, aquelas circunstâncias de criar filho. Criar filho é um mistério. Quem diz que sabe criar filho é tolo. Ninguém sabe. Você precisa de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm respostas diferentes para um mesmo estímulo. E seus filhos não são iguais. E você fez no primeiro de um jeito, deu certo. Aí você vai fazer a mesma coisa no segundo e não dá certo. Você fala: esse menino tem um defeito. Mas o defeito está em você, de padronizar, de achar que é igual. Eu estava assistindo há um tempo atrás uma comédia americana. Eu ri muito da história, porque a história basicamente é o seguinte: um pai muito duro, severo, toda hora falava: você não é homem não, levanta a cabeça, isso é coisa de marica. E os dois filhos cresceram revoltados com o pai. Aquela pessoa magoada, que o pai os magoou a vida inteira. Aí um dia bate na porta um cara e pergunta: pois não, o que o senhor deseja? Ele falou: não, queria falar com o Mr. Baroni, que era o nome do pai dele. Ele falou: o que você quer falar com ele? Falar: eu quero agradecer, porque
Hoje eu sou um grande empresário em tal estado, prosperei muito e devo tudo a ele. Aí os dois irmãos olharam um para o outro e falou: não é ele, não está falando do nosso pai. Ele falou: mas quando? Quando é que o nosso pai fez isso com você? Cada vez que eu ficava amolecido, ele dizia: levanta, rapaz. Cada vez que eu falava que desistia, ele falava: larga de ser marica, você levanta agora e vai trabalhar. Eu levantei e falei: eu vou ouvir o que ele está dizendo. E eu me tornei próspero e rico porque eu ouvi o pai. Quem está certo, quem está errado nessa história? Se a gente for olhar o natural, o pai está errado. Mas você vê, o erro dele foi um problema para um, mas não foi para o outro. Quanto está entendendo o que eu estou dizendo? Então, criar filho, você tem que saber como lidar com cada um. Tem filho, quem diz isso é o próprio Salomão, que o coração dele é tolo. A tolice está na cabeça dele. Esse menino precisa de vara. Diz Salomão. Não vai me processar, não. Esse menino precisa de disciplina para tirar dele a tolice. E você sabe, se você gosta de assistir vídeos de videocassetada, normalmente, quem são os personagens? Difícil se achar uma mulher inventando uma história. Difícil. É cada coisa louca que os meninos inventam. Eles ficam sentados imaginando. E se eu pegasse o aspirador de pó e colocasse ele no meu skate? Menina não pensa isso. Menina pensa: vamos brincar de casinha? E se eu pegasse o extintor de incêndio e colocasse no meu patinete? Aí o outro, que também tem problema, fala: isso é muito legal. Vamos fazer. Eles vão fazer bagunça. Alguém fala: é um tipo de menino. Mas você conhece meninos também que são muito comportados, tímidos, introvertidos. Esse precisa menos vara. Quantos estão compreendendo o que eu estou dizendo? Mas eu não vou estar lá para te lembrar disso. Tem hora que não é hora de você disciplinar seu filho, ele está cansado. Você trouxe ele para um treinamento aqui com a sua pastora, durou o dia inteiro. Depois ainda pegou meia hora de trânsito voltando para casa, o menino está exausto. Crianças exaustas ficam impacientes, choramingando, reclamando. E você já perde a paciência e dá-lhe um corretivo. Aí o menino fala: passei um dia naquele inferno, chega em casa e encontro quem? Com um tridente na mão. Veja, tem hora que não é hora de você disciplinar o seu filho, é hora de você mandar ele tomar banho e dormir. Ou dá para ele um sanduíche do McDonald's que ele vai acalmar também. Não sei se você sabe, McDonald's tem alguma coisa dentro lá que acalma a criança. Mistério industrial, olha para cá. Eu não vou estar lá para te falar uma fórmula. Não adianta eu te falar aqui 10 passos. Mas eu sei quem vai estar lá. O Espírito Santo vai estar lá do seu lado. E se você pedir, ele vai te dizer: Espírito Santo, me ensina a lidar com esse menino. Ele é complicado demais, eu não sei como é que eu faço. Eu devo fazer vista grossa? Devo ignorar isso aqui? Ou devo pegar ele e dar umas palmadas? Espírito Santo, me ensina, me orienta. Quantos irmãos querem fazer isso? Não é complicado, não é complicado, não é difícil. Ponha o Senhor na sua casa. Ponha o Senhor nas coisas triviais do seu dia a dia. Convida ele para a sua vida cotidiana. Pastor, mas eu posso fazer as coisas da minha força? Claro que pode. É isso que a maioria tem feito e faz. Faz na própria força. Mas eu quero te dizer, ele quer poupar você de frustrações, de perda de tempo. Ele quer acelerar as bênçãos na sua vida. Ele quer trazer bênção e favor em tudo que você fizer. Então acrescenta o Senhor. O coração do sábio ouve sabedoria, que você possa ter ouvidos para ouvir agora. Para encerrar, eu queria terminar com uma ilustração do Velho Testamento, a história de Eliseu, 2 Reis 4, verso 38. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra, e estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então, saiu um deles ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre.
e colhendo dela, encheu sua capa de colossíntidas. Só para te informar, colossíntida é uma videira brava. É uma trepadeira como a videira, só que os seus frutinhos vermelhos são venenosos. Hoje a ciência já descobriu que, na verdade, eles têm elementos químicos até que se faz remédio, mas não pode ser comido in natura. São colossíntidas. Voltou, cortou-as em pedaços, pondo-os na panela, visto que não conhecia. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homem de Deus. E não puderam comer. Então, o que Eliseu disse? Trazei. Se fosse você, que é uma pessoa intelectualizada, de bom senso, o que você faria? Joga fora essa panela, faz favor. Se tem morte na panela, vamos jogar fora a panela. Mas se a panela for o seu casamento, você vai jogar fora? E se a panela for sua família, você vai jogar fora? Não, o cozinhado vai ficar. Deus vai livrar o cozinhado da morte. Como? O que ele disse? Tragam a farinha. A farinha é feita do quê, meus irmãos? Trigo. Essa farinha aqui da Bíblia, viu? Não é a sua não, lá do Pará, que eu amo. Mas essa aqui é farinha de trigo. Na Bíblia é sempre farinha de trigo. Olha para cá. Jesus disse que ele é o grão de trigo que desceu do céu e produziu muito fruto. E na cruz ele foi moído pelas nossas transgressões. E depois ele foi queimado pelo fogo da ira de Deus, para se transformar agora no pão vivo que desceu do céu. E última análise então, quem é a farinha, meus irmãos? Cristo. Isso também está lá em Levítico capítulo 2. Cristo é a farinha. E então Eliseu colocou na panela e depois disse: pode comer, dá para as pessoas comer. É duro isso, hein? Você comeria? Rapaz, o negócio tá venenoso, ele só jogou uma farinha? Sei não, acho que eu vou procurar ali uma churrasqueira e fazer aí um pardal assado, porque tinha fome na terra. Olha para cá, isso também nos fala como o profeta era respeitado e reconhecido. Ele falou: vocês são capazes de ver a morte, mas o Senhor me deu a graça de remover a morte na vida de vocês. A morte pode ser removida, porque nas coisas naturais a impureza prevalece, mas tem só um, que desceu do céu, que com ele é o inverso. Quando ele entra na água, a água é imediatamente purificada. Quando ele toca no impuro, o impuro é purificado. Ele toca no leproso, o leproso é curado. Ele toca no pecador, o pecador é perdoado. Quando ele é colocado na panela, a morte sai e a vida entra. Quero profetizar na sua vida hoje, a sua casa, a sua família, essa panela. Cristo, a farinha, vai ser acrescentado hoje e a morte vai ser removida da sua casa. Morte dos relacionamentos, morte das esperanças e dos sonhos, morte das emoções, da paixão, da ternura. Essa morte vai ser removida e uma nova vida vai ser colocada. Eu não estou dizendo que você vai ter que remover cada coisinha errada da sua vida. Não. Claro, você tem bom senso. Aquilo que você sabe que não é bom, não faça, mas não faça disso o seu foco. O foco não é remover algo, o foco é acrescentar algo. Por isso ele veio habitar em você. Ele não está longe. Você não tem que fazer uma série de rituais. Você não tem que fazer uma série de procedimentos. Não. Ele está perto de você, na sua boca, no seu coração. Apenas abre a sua boca e fala, ele vai te conduzir. O cristianismo é isso, é no seu dia a dia, você acrescentando ao Senhor. Que o Senhor seja colocado na panela hoje da sua casa. E a sua casa seja transformada pelo poder de Deus. Quantos querem fazer isso? Aleluia. Apresentação: pastor Aloísio Silva.